Você já acordou no meio da madrugada com uma sensação estranha, como se alguém estivesse observando você? Ou talvez tenha sentido um peso inexplicável no peito ao entrar no seu quarto, uma opressão que parece sugar toda a sua energia e paz. Se você está passando por isso, eu tenho uma notícia que vai mudar completamente a sua perspectiva. O problema não está na sua cabeça, e muito menos na sua fé. O que está acontecendo é uma batalha espiritual real, e o seu quarto pode estar sendo o campo de guerra principal dessa luta invisível. Hoje eu vou compartilhar com você o método exato que Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história, usava para transformar qualquer ambiente em uma verdadeira fortaleza espiritual. Não estou falando de teorias ou filosofias vazias. Estou falando de um sistema prático, testado e aprovado por décadas de ministério, que já trouxe paz, proteção e restauração para milhões de lares ao redor do mundo. Você sabia que Billy Graham nunca dormia em um hotel, casa ou quarto sem antes fazer uma limpeza espiritual completa? Ele entendia algo que a maioria dos cristãos hoje ignora: que existem leis espirituais operando constantemente e quando não sabemos como aplicá-las, acabamos vivendo como vítimas de ataques que poderiam ser facilmente neutralizados. Durante seus mais de 60 anos de ministério, ele desenvolveu um protocolo específico que funcionava 100% das vezes. E hoje você vai aprender cada detalhe desse processo. Talvez você esteja pensando, mas eu oro, leio a Bíblia, vou à igreja, por que ainda sinto essa opressão? A resposta vai te surpreender. O problema não é a intensidade da sua fé, mas sim a falta de conhecimento sobre como exercer sua autoridade espiritual de forma estratégica e eficaz. Billy Graham costumava dizer que muitos cristãos são como soldados poderosos que não sabem usar suas armas. Eles têm todo o equipamento necessário, mas lutam de forma desorganizada e ineficiente. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que seu quarto pode estar trabalhando contra você, mesmo sendo um lugar que deveria ser seu refúgio de paz e descanso. Vou revelar os sinais que Billy Graham observava para identificar atividade espiritual negativa e, mais importante ainda, vou te ensinar o passo a passo exato para reverter essa situação hoje mesmo. Mas antes de chegarmos às soluções práticas, preciso te alertar sobre um erro devastador que 90% dos cristãos cometem quando tentam fazer guerra espiritual. Esse erro não apenas anula toda a eficácia das orações, como pode até mesmo abrir mais brechas para o inimigo atuar. Billy Graham descobriu isso da forma mais difícil durante seus primeiros anos de ministério, e a partir dessa experiência, ele desenvolveu um protocolo que nunca mais falhou. Se você está cansado de viver sob opressão, de ter o sono perturbado, de sentir que sua casa não é um lugar de paz, então prepare-se. O que você está prestes a aprender vai transformar não apenas o seu quarto, mas toda a atmosfera espiritual da sua vida. E tudo começa com entender uma verdade fundamental que a maioria das pessoas desconhece completamente sobre como o mundo espiritual realmente funciona. Antes de continuarmos, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Se você já sentiu essa opressão espiritual que eu acabei de descrever, se já acordou no meio da noite com medo sem motivo aparente, ou se simplesmente sente que seu quarto não é o refúgio de paz que deveria ser, deixa um comentário aqui embaixo escrevendo "Eu senti isso". Não é só curiosidade minha. Quando você compartilha sua experiência, isso cria uma corrente de oração e apoio entre todos que estão assistindo. Eu leio cada comentário pessoalmente e muitas vezes Deus me dá uma palavra específica para responder alguém que está passando por uma situação difícil. E se este conteúdo está fazendo sentido para você, se você sente que finalmente encontrou alguém que entende pelo que você está passando, clica no botão de curtir agora. Isso não é só um gesto de apoio. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que este conteúdo é valioso e mostra para outras pessoas que também precisam dessa libertação.
Imagina quantas famílias podem ser transformadas porque você dedicou um segundo para apertar esse botão. E olha, se você quer ter acesso a mais ensinamentos como este, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu posto conteúdos sobre guerra espiritual, proteção familiar e crescimento na fé toda semana, sempre baseado nos ensinamentos dos grandes homens de Deus, como Billy Graham, Smith Wigglesworth e outros gigantes da fé. Quando você se inscreve, você garante que nunca vai perder uma revelação que pode ser exatamente o que você precisa para vencer a batalha que está enfrentando. Agora que você fez parte dessa família de guerreiros espirituais, vamos ao que realmente importa. Preciso te contar sobre a primeira vez que Billy Graham se deparou com uma manifestação espiritual tão intensa que quase o fez desistir do ministério. Era 1949, em Los Angeles, e ele estava hospedado em um hotel antes de uma grande cruzada. O que aconteceu naquela noite mudou completamente a forma como ele enxergava a guerra espiritual. E foi a partir dessa experiência traumática que ele desenvolveu o método que vou te ensinar hoje. Naquela noite de outubro de 1949, Billy Graham estava no quarto 237 do Hotel Ambassador, em Los Angeles, preparando-se para o que seria uma das cruzadas mais importantes da sua carreira. Ele havia orado, estudado as Escrituras e se preparado espiritualmente como sempre fazia. Mas quando apagou as luzes e deitou na cama, algo completamente inesperado aconteceu. Uma presença opressiva tomou conta do ambiente, tão densa que ele mal conseguia respirar. Era como se o próprio ar tivesse se tornado pesado, carregado de uma energia sinistra que fazia cada fibra do seu ser gritar em alerta. Billy Graham, mais tarde, descreveria essa experiência como sentir o inferno tentando sufocar o céu dentro daquele quarto. Ele não estava imaginando coisas. Não era ansiedade pré-evento ou cansaço da viagem. Era uma manifestação espiritual real, uma tentativa deliberada do inimigo de neutralizar o que Deus estava prestes a fazer através daquele homem. E foi nesse momento de terror absoluto que Billy Graham entendeu uma verdade que mudaria para sempre sua abordagem à guerra espiritual. O ambiente físico onde vivemos e dormimos pode ser um campo de batalha espiritual ativo. Você precisa entender que o mundo espiritual não opera em dimensões separadas da nossa realidade física. Eles se entrelaçam, se influenciam mutuamente, e o seu quarto, esse lugar onde você baixa a guarda, onde você é mais vulnerável, pode estar sendo usado como uma porta de entrada para ataques direcionados contra você e sua família. Billy Graham descobriu que existem objetos, memórias, traumas e até mesmo a história dos lugares onde vivemos que podem criar o que ele chamava de pontos de ancoragem para a atividade demoníaca. Pense comigo, quantas vezes você já entrou no seu quarto se sentindo bem e, de repente, uma tristeza inexplicável tomou conta de você? Quantas vezes você teve pesadelos recorrentes, sempre no mesmo local da casa? Ou talvez você tenha notado que certas discussões familiares sempre acontecem em determinados ambientes, como se algo estivesse alimentando a discórdia naquele espaço específico. Isso não é coincidência. Billy Graham ensinava que quando não exercemos nossa autoridade espiritual sobre os ambientes onde vivemos, estamos basicamente entregando o controle para forças que não têm nosso bem-estar em mente. A revelação mais chocante que Billy Graham teve naquela noite foi descobrir que o problema não estava apenas na presença maligna, mas na ausência de uma cobertura espiritual adequada. Ele percebeu que havia tratado aquele quarto como um espaço neutro, quando na verdade todo ambiente é um território que precisa ser conquistado e mantido sob autoridade espiritual. Foi a partir dessa experiência traumática que ele desenvolveu o que chamava de protocolo de limpeza espiritual, um método sistemático que ele aplicaria em cada lugar onde dormisse pelos próximos 60 anos de ministério. O mais impressionante é que Billy Graham nunca mais teve uma experiência como aquela. Não porque parou de enfrentar oposição espiritual, mas porque aprendeu a identificar e neutralizar essas influências antes que elas ganhassem força.
Ele descobriu que existe uma sequência específica de ações que, quando aplicadas corretamente, transformam qualquer ambiente em uma fortaleza espiritual impenetrável. Se você sente que seu quarto tem sido um lugar de inquietação ao invés de descanso, comenta aqui embaixo: quero paz, para que eu saiba que você está determinado a aplicar o que vamos aprender juntos. Agora vou te revelar exatamente o que Billy Graham fez naquela noite que mudou tudo. Depois de passar horas em oração e guerra espiritual intensa, ele desenvolveu um método que se tornaria seu protocolo padrão para os próximos 60 anos. E o primeiro passo vai te surpreender completamente, porque não é o que a maioria das pessoas imagina quando pensa em batalha espiritual. Billy Graham não começou orando. Ele começou observando. Ele ligou todas as luzes daquele quarto e começou a examinar cada objeto, cada canto, cada detalhe com os olhos espirituais bem abertos. Ele estava procurando o que chamava de pontos de entrada, objetos, símbolos ou até mesmo a disposição dos móveis que poderiam estar servindo como portais para a atividade demoníaca. E foi então que ele descobriu algo que o deixou em choque. Na cabeceira da cama havia uma pequena escultura que ele inicialmente pensou ser apenas decoração, mas que na verdade representava uma divindade pagã. Esse foi o momento de revelação que mudou completamente sua compreensão sobre guerra espiritual. Billy Graham percebeu que o inimigo não ataca apenas através de pensamentos ou circunstâncias. Ele usa objetos físicos, símbolos e até mesmo a energia acumulada em determinados lugares para estabelecer fortalezas espirituais. Aquela pequena escultura era como uma antena espiritual, atraindo e amplificando influências malignas diretamente para onde ele estava tentando descansar. O segundo passo do método Billy Graham era o que ele chamava de limpeza física, com propósito espiritual. Ele removeu imediatamente aquela escultura do quarto, mas não parou por aí. Ele começou a reorganizar todo o ambiente, mudando a posição da cama, abrindo as janelas para renovar o ar e removendo qualquer objeto que não tivesse um propósito claro e positivo naquele espaço. Billy Graham entendia que quando organizamos nosso ambiente físico com intenção espiritual, estamos declarando nossa autoridade sobre aquele território. O terceiro passo era o que ele considerava o mais crucial: a consagração através da palavra. Billy Graham pegou sua Bíblia e começou a ler em voz alta passagens específicas sobre a autoridade de Cristo, a proteção divina e as promessas de paz. Mas ele não lia de qualquer forma. Ele declarava cada versículo como uma proclamação de guerra, estabelecendo a palavra de Deus como a lei suprema daquele ambiente. Ele descobriu que quando a palavra é declarada em voz alta em um ambiente, ela literalmente transforma a atmosfera espiritual do lugar. O quarto passo surpreendeu até mesmo Billy Graham pela sua eficácia. Ele começou a ungir os pontos estratégicos do quarto com óleo. Não era superstição ou ritual vazio. Era um ato profético de separação e consagração. Ele ungia os cantos do quarto, a cabeceira da cama, as portas e janelas, declarando que aquele espaço estava sendo separado para os propósitos de Deus. Billy Graham testemunhava que a cada gota de óleo aplicada com fé, ele sentia a presença opressiva se afastando, como se uma força invisível estivesse sendo expulsa daquele território. O quinto e último passo era o que Billy Graham chamava de estabelecimento da cobertura permanente. Ele orava uma oração específica que selava espiritualmente todo o trabalho que havia sido feito, criando uma proteção duradoura sobre aquele ambiente. Mas essa oração tinha palavras muito específicas, uma sequência que ele descobriu ser extremamente poderosa para manter a proteção ativa. Se você quer conhecer as palavras exatas dessa oração que Billy Graham usava para selar a proteção espiritual, comenta: protege meu lar. E vamos juntos para o último passo dessa transformação. Agora chegou o momento que você estava esperando.
Vou compartilhar com você as palavras exatas que Billy Graham pronunciava toda noite antes de dormir, a oração que ele considerava sua arma mais poderosa na guerra espiritual. Mas antes de te dar essa oração, preciso te contar o que aconteceu naquela noite histórica no Hotel Ambassador, porque foi ali que essas palavras nasceram sob a unção mais intensa que Billy Graham já havia experimentado. Depois de aplicar os 5 passos que acabei de te ensinar, Billy Graham se ajoelhou ao lado daquela cama e começou a orar de uma forma que ele mesmo descreveu como orar com autoridade absoluta. Não era uma oração de súplica ou pedido, era uma declaração de guerra, uma proclamação de vitória baseada na autoridade que Cristo nos deu. E as palavras que saíram da sua boca naquela noite foram tão poderosas que ele sentiu fisicamente a atmosfera do quarto mudar, como se anjos tivessem tomado posição ao redor dele. A oração que Billy Graham fazia começava sempre com uma declaração de identidade espiritual. Ele dizia: Pai Celestial, eu me apresento diante de Ti como filho remido pelo sangue de Jesus Cristo. Declaro que este ambiente está sob a autoridade do reino dos céus e nenhuma força das trevas tem direito legal de operar aqui. Essas palavras não eram apenas bonitas, elas estabeleciam o fundamento legal espiritual para tudo que viria em seguida. Em seguida, Billy Graham fazia uma proclamação específica sobre o sangue de Jesus. Ele declarava: pelo sangue de Jesus Cristo, eu cubro este quarto, esta cama, cada canto e cada objeto aqui presente. Que o sangue do Cordeiro seja uma barreira intransponível contra toda a obra do maligno. Billy Graham entendia que o sangue de Jesus não é apenas um símbolo, é a substância espiritual mais poderosa do universo, capaz de neutralizar qualquer ataque demoníaco. A parte mais impactante da oração vinha quando Billy Graham invocava a presença dos anjos. Ele orava: Senhor, envia teus anjos guerreiros para montarem guarda neste lugar, que eles estabeleçam um cerco de proteção que nenhuma força maligna possa atravessar. Que a paz do céu desça sobre este ambiente e permaneça aqui durante toda a noite. Ele testemunhava que muitas vezes, após essa declaração, ele conseguia literalmente sentir a presença angelical preenchendo o quarto. Billy Graham sempre terminava sua oração com uma declaração profética sobre o sono e os sonhos. Ele dizia: Senhor, consagro meu sono a Ti, que meus sonhos sejam visitações do Teu Espírito, que meu descanso seja restaurador e que eu acorde renovado na Tua força. Declaro que esta noite será de paz, proteção e comunhão contigo. Essa parte da oração era crucial, porque Billy Graham sabia que o inimigo ataca especialmente durante o sono, quando nossa guarda consciente está baixa. Mas existe um segredo nessa oração que fazia toda a diferença. Billy Graham sempre a fazia em voz alta, com autoridade e convicção. Ele não sussurrava com medo. Ele declarava com a autoridade de quem conhece seus direitos espirituais. E ele repetia essa oração completa 3 vezes consecutivas, porque descobriu que a repetição intencional amplificava o poder espiritual das palavras. O resultado era sempre o mesmo. Uma paz sobrenatural tomava conta do ambiente, e Billy Graham dormia como uma criança nos braços do Pai. Nos próximos 60 anos de ministério, ele aplicou esse protocolo em mais de 10.000 quartos diferentes ao redor do mundo, e nunca mais experimentou uma noite de opressão espiritual. Se você quer receber a oração completa de Billy Graham por escrito, para poder aplicar hoje mesmo no seu quarto, comenta "Quero a oração", que eu vou disponibilizar ela nos comentários fixados. Olha, se você chegou até aqui, isso não foi coincidência. Deus te trouxe para este vídeo porque Ele quer transformar a atmosfera espiritual da sua vida. E tudo começa com o seu quarto, o lugar mais íntimo onde você baixa a guarda e se conecta com o sobrenatural. Você acabou de receber um tesouro que Billy Graham levou décadas para desenvolver. Um protocolo que mudou a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Agora eu preciso te fazer um convite muito especial.
Se durante este vídeo você sentiu algo se mexendo no seu espírito, se você reconheceu que realmente precisa dessa transformação na sua vida, então se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho. Não é só sobre números. Quando você se inscreve, você está declarando que quer fazer parte de uma família de guerreiros espirituais que não aceita viver sob opressão. Você está dizendo que quer ter acesso a mais revelações como essa, que podem ser exatamente o que você precisa para vencer as batalhas que ainda estão por vir. E olha só, se essa mensagem realmente falou com o seu coração, se você sente que Deus usou essas palavras para te alcançar hoje, eu quero que você comente exatamente assim: eu recebo. Quando você escreve "eu recebo", você não está apenas comentando, você está fazendo uma declaração de fé. Você está dizendo que recebe essa revelação, que recebe essa autoridade espiritual, que recebe a paz que Billy Graham experimentou por mais de 60 anos. E eu vou pessoalmente responder cada um desses comentários com uma palavra de encorajamento e oração. Não esquece de deixar o seu like neste vídeo também. Quando você curte, você está ajudando essa mensagem a chegar em mais pessoas que estão desesperadas por libertação, famílias que estão sofrendo ataques espirituais e não sabem como se defender. O seu like pode ser o instrumento que Deus usa para levar essa revelação até alguém que está passando exatamente pelo que você passou antes de assistir este vídeo. E tem mais uma coisa importante que eu preciso te contar. Se você aplicar o que aprendeu hoje e conseguir essa transformação no seu quarto, isso é só o começo. Porque existem outras batalhas espirituais que você pode estar enfrentando sem nem perceber. Por isso, eu quero que você assista agora mesmo o próximo vídeo que aparece na sua tela. Idolatrias modernas que roubam seu coração sem você perceber, Billy Graham. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como Billy Graham identificava e destruía ídolos modernos que estão sugando a unção da sua vida. Coisas que parecem inofensivas, mas que estão criando brechas espirituais devastadoras. Não deixa para depois. Clica agora e vamos continuar essa jornada de libertação juntos. Sua vida espiritual nunca mais será a mesma.